o cérebro da criança vai começar a entender que aquela é hora de dormir. Então, basicamente, a rotina do sono é isso. Fazer a mesma sequência de ações, sempre no mesmo horário. Primeira coisa para o seu filho dormir bem, ele precisa ter uma rotina de sono. Sei que você já deve ter ouvido falar muito de rotina, os médicos falam, os pediatras falam, só que é muito pouco explicado na prática o que essa rotina é. O que fazer para essa rotina acontecer certa, o que fazer para essa rotina dar certo na prática. Então, basicamente, a rotina, ela gera... O seu filho ele não nasce sabendo a hora certa para ele dormir. Então, a gente tem que ensinar a hora certa para ele dormir. Ele não vai saber ali que 7, 8 horas da noite é a hora dele dormir. A gente tem que mostrar para ele que quando certas coisas acontecem, vai dar sono e ele vai dormir. Naturalmente, a melatonina, que é o hormônio do sono que eu comentei, ela começa a ser produzida na nossa cabeça e na cabeça da criança quando os raios de sol começam a diminuir. Então, ali por volta das 6 horas da noite, 6 e pouquinho que o sol está se pondo, nosso cérebro começa a produzir melatonina. Então, ele começa a produzir, e por volta das 7, 8 horas da noite, o pico de melatonina ali é a hora ideal para dormir. Claro que tem algumas variações, algumas crianças dormem um pouquinho mais tarde, outras um pouquinho mais cedo, e tá tudo bem. Mas o bebê, ele não nasce sabendo desses horários. Mas a rotina do sono noturno, a gente começar a fazer sempre no mesmo horário, as mesmas coisas, a mesma sequência de ações, o cérebro da criança vai começar a entender que aquela é a hora de dormir. Então, basicamente, a rotina do sono é isso. Fazer a mesma sequência de ações, sempre no mesmo horário. Vou dar um exemplo, então. A nossa rotina que eu faço aqui em casa com a minha filha. A gente chega ali por volta das 9 horas, que é a hora que a gente inicia a rotina. A gente fala, tá na hora de dormir. A gente já tá com as luzes mais baixas, depois eu vou explicar os ambientes ideais para dormir. A gente já tá falando mais baixo, a luz de casa tá mais baixa, a TV tá mais baixa, então todo esse ambiente vai tornando propício pro sono do bebê acontecer. Aí a gente fala, Manu, vamos começar a rotina? Vamos. Aí qual que é a rotina dela? A gente vai no quarto, escova o dente, no banheiro, escova o dente dela, faz a lavagem com soro, que a gente faz todo dia aqui. Aí depois ela entra no quarto dela, já tudo escuro, a Gabi, minha esposa, coloca a fralda dela, dá boa noite, eu entro no quarto, conto uma historinha, deitado ali com ela, e ela dorme. Depois de uns 5, 10 minutos que eu contei a historinha, ela dorme. Essa é a rotina aqui em casa. Mas a rotina, você pode fazer do jeito que você quiser. Por exemplo, um bebezinho. Você pode dar o banho, que o banho morno, o banho quente ali, ele primeiro esquenta o corpo do bebê, mas depois ele vai ter um efeito de esfriar pela vasodilatação que o banho quente causa. Então, a princípio ele aumenta a temperatura do bebê, depois ele esfria. E isso produz mais melatonina, o corpo frio produz mais melatonina. Então, você deu um banho, aí você levou ele para trocar a fralda, colocou o pijaminha, contou uma história, ninou, dormiu, colocou no berço. Esse é um exemplo de rotina. Então, não tem uma rotina certa, não tem uma sequência de ações certa. Você vai adaptar o que for melhor para sua casa. Mas o que é importante? Ser sempre a mesma sequência de ações. Você escolheu uma sequência de ações, você vai fazer todos os dias a mesma coisa. Porque isso, na cabecinha dele, ele vai entender que é hora de dormir. Então, chegou a hora de dormir, você vai fazer essa rotina sempre no mesmo horário. Eu recomendo já iniciar a rotina no quarto que ele for dormir, e uma vez que você começou a rotina do sono, você não para ela, você continua até ele dormir. Você não sai do quarto até ele dormir. Quer dizer, você começou no quarto, não vai ficar saindo do quarto, não vai ficar ligando a luz. Ele vai começar a rotina de sono dentro do quarto e vai continuar no quarto